Bora de Central do Tempo? Gabriela, seja bem-vinda. Aliás, um dia muito aguardado por quem sofreu bastante com esse verão, né? Com certeza, eu faço parte desse time, Marta. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha nessa sexta-feira, às últimas horas do verão, né? Faltam menos de 5 horas, Gabi. Exato, às 11h45 já estaremos entrando em uma nova estação. O outono começa e podemos dizer que o verão encerra com uma sexta-feira ensolarada, tá? A semana, então, vai terminar com aberturas de sol por todas as regiões e a sexta é de tempo seco em muitas cidades, tá? Nas regiões onde aparecem aí os ícones de chuva, assim como ontem, em boa parte do dia também teremos sol. Ou seja, aqui ó, no norte do estado, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, todo o nosso litoral e também no sul do estado. Ou seja, amanhece com sol, a gente pode olhar para fora da janela que temos sol, mas em alguns momentos mais curtos do dia, nuvens carregadas ainda deverão aparecer, provocando aquela chuva, assim como ontem aqui em Floripa, por exemplo, que é um pouco mais passageira, aqueles temporais isolados, trazendo aí um pouquinho uma chuva mal distribuída e instabilidade. Mas as temperaturas de tarde sobem novamente, passando dos 30 graus na maioria das regiões e podendo chegar, atenção, aos 38 graus no extremo oeste. Então, é uma sexta-feira quente. Olha só as máximas, então, em Chapecó, com máximas de 32, Caçador 28, Joaçaba 30 graus, Blumenau máximas de 29 no Vale do Itajaí, Lages 27, Criciúma 28 graus no sul do estado, assim como aqui em Floripa, Itajaí também e Joinville no norte máximas de 29, Marta. Ou seja, encerramos o verão naquele estilo, né? Calorão, sol para todo mundo, aquela pancada de chuva que não pode faltar, a clássica. E aí logo mais eu conto sobre o que esperar do outono. Daqui a pouquinho o Leandro Puchalski que está aqui ao vivo conosco para falar mais sobre essa nova estação. E olha quem já está comigo para falar se o tempo vai ajudar os fiéis nesse fim de semana, tanto em Tubarão quanto em Florianópolis, né? O pessoal que vai participar da procissão do Senhor dos Passos, Gabi. Verdade, Marta. O pessoal pode se preparar para calorão, tá? Porque apesar da mudança de estação, a gente sente ainda as características típicas de verão. Então, o calor pode ser esperado com certeza. A gente já comentou, então, que hoje, sexta-feira, o verão aí tá com as horas contadas. Vai ser um dia de sol, de calor e tem chance aí de pancadas de chuva, principalmente na faixa leste aqui de Santa Catarina. Agora, amanhã, no sábado, a previsão é de sol entre nuvens e predomínio de tempo seco pelo estado. Com isso, as temperaturas sobem e teremos um sábado quente, que superam os 30 graus em todas as regiões, no oeste podendo chegar até os 35. E justamente por conta desse calorão e uma frente fria que atua no estado vizinho, não se descartam pancadas de chuva e temporais isolados aqui onde mostra o ícone, principalmente no oeste catarinense. Agora amanhã temos as mínimas e máximas temperaturas então para o primeiro dia completo de outono. 19 e 32 em Chapecó, Caçador 18 e 29, Joaçaba 19 e 31 graus. Blumenau 22 podendo chegar aos 32 no Vale do Itajaí, Lages 17 e 28 graus na Serra, Criciúma pode chegar aos 32, mas amanhece um pouquinho mais ameno na faixa dos 20. Aqui em Floripa bate os 31, assim como Itajaí, mas amanhece na faixa dos 22 graus nas duas cidades. Em Joinville, 21 a mínima e 32 graus a máxima temperatura. E o domingo será de sol e muito calor em todo o estado também. No entanto, a partir da tarde, volta aquela condição típica de verão, apesar de já estarmos no outono. Aquela pancada de chuva passageira e bem irregular, ou seja, não ocorre em todas as cidades, mas onde ocorre, atenção para temporais isolados, justamente por conta do calor. E aí a gente fala agora um pouquinho, porque já que o verão está com as horas contadas, a gente fala justamente sobre o equinócio de outono, que marca justamente essa transição de estações. Para isso chamamos ao vivo Leandro Puchalski. Bom dia, Leandro, para falar sobre esse equinócio de outono. Bom dia, Gabi, bom dia para todos. Pois então, a gente tem o começo oficial da estação, né? Às 11 horas e 45 minutos agora da manhã dessa sexta-feira, 20 de março. Então, é um começo astronômico, não com características meteorológicas. Exatamente nesse horário, hoje, nós vamos ter a translação da Terra, né? Deixando o Sol justamente na região do Equador, onde nós vamos ter, então, o começo da meia estação. Então, justamente o Sol na linha do Equador faz com que a gente tenha o começo do outono no hemisfério sul e o começo da parte mais
da primavera sobre o hemisfério norte. E a gente fala também das características da temperatura, porque muda, né? Agora, a partir do verão para o outono, a gente tem essa mudança justamente que a gente comentava antes, nos extremos do dia, né? A gente sente aí amanhecer mais fresco, à noite também, mas as temperaturas da tarde continuam com aquela sensação de abafamento, por enquanto. Exatamente, porque como a gente viu ali, é um começo astronômico. Então, as características da estação, em termos meteorológicos, elas vão acontecendo gradativamente, à medida que a estação ela vai acontecendo. E aí tem mudanças na questão da temperatura, como a Gabriela falou, a amplitude térmica ela é maior, né, durante o período do outono, ou seja, a gente tem as madrugadas, o início das manhãs aos poucos, as temperaturas baixando, mas as tardes ainda são quentes, isso nos dias de sol, né? As primeiras massas de ar frio começam a aparecer, e isso principalmente ali no final de abril para o começo do mês de maio, e aí com aquela característica mais de um outono e inverno. Por causa das temperaturas menores, né, do amanhecer, começa a aparecer muita neblina, muitos nevoeiros, que são características da estação, à medida que as temperaturas ficam baixas no amanhecer. Em alguns anos você tem a presença já até da geada na serra, né? E muito esporadicamente, em alguns anos a gente até tem a questão da neve ao longo do outono, mas isso não é muito frequente, né? E ainda a gente tem a questão do veranico, né? Que as pessoas trazem muito para o mês de maio, mas não necessariamente no mês de maio, só no mês de maio, né? Porque o veranico é um período de 5 a 10 dias, onde não chove e as temperaturas acabam subindo, inclusive as temperaturas do amanhecer. Então aí quebra um pouco aquela característica de amplitude térmica do outono. E isso a gente fala das temperaturas, né, Leandro? Mas também tem a questão da chuva, que muda também agora nessa transição de estação do verão para o outono, a questão da chuva também. Porque o verão ele tem muito essa característica daquelas pancadas de final de tarde, né? Essa que você falou aí do domingo, por exemplo, e aí os volumes de chuva eles são maiores. Então, ao longo do outono, os volumes de chuva eles vão diminuindo e a chuva ela começa a ser mais regular, ou seja, já não é tão esporádico assim. Quando você tem uma previsão de instabilidade, de chuva, acaba pegando um município como um todo ou várias cidades ao mesmo tempo. Tem um pouco essa característica, apesar dos volumes eles diminuírem. As primeiras frentes frias passam, justamente por isso traz a chuva mais regular, né? Um sistema de maior abrangência, então acaba provocando chuva muitas vezes ao mesmo tempo no estado como um todo. Com mais frentes frias aparecem mais os ciclones, mas esses ciclones principalmente na altura do Mar del Plata, né? Na região mais entre a Argentina e o Uruguai, sul do Rio Grande do Sul começa a aparecer um pouquinho mais. E é uma característica, né, de a gente começa a ter menos horas de dia e mais horas de noite. Hoje, justamente, o início da estação, a gente tem 12 horas de sol e 12 horas de noite. Mas a partir de amanhã, que é o primeiro dia da estação, começa a diminuir as horas de sol e vai começar a aumentar as horas de noite. Dias mais curtos, então noites um pouco mais longas. E é isso, Marta, a gente tem aí essa previsão para o outono desse ano. Apesar de começar hoje, a gente sabe, né, as temperaturas ainda continuam bem elevadas. Lá no finalzinho de abril, como o Leandro disse, que começa a mudar realmente.